Falando em justiça, ou numa tentativa da CBF de talvez aumentar a justiça do Campeonato Brasileiro, a gente tem aí essa discussão de fair play financeiro acontecendo há algum tempo, né? Ah, quando é que o Brasil vai ter fair play financeiro e tudo mais? E a CBF falou, teremos. Inclusive tem matéria lá na Central da Toca, muito completa, com bastante informação lá sobre essa ideia de fair play financeiro da nossa queridíssima CBF, tá? Chau, né? Samir Chau, de presidente, apresentou essa ideia aí de fair play financeiro, e aqui a gente tem alguns pontos para observar sobre as mudanças, né, que devem ser implementadas a partir de 2026, seguindo aí até 2029. Vou passar um slidezinho aqui que tem algumas informações, tá? Que está lá na Central da Toca, você pode ver todos esses detalhes aí também. Aí a CBF apresentando o fair play financeiro, na sequência. Modelo cria oficialmente fair play financeiro no futebol brasileiro a partir de 2026. E o que é que muda? Ora bolas. São 4 indicadores principais que serão avaliados 3 vezes ao ano, tá? Avaliações aí nos meses de março, junho e novembro, se eu não estou enganado. E aí, essas avaliações são de controle de dívidas em atraso, os clubes não poderão ter pendências com credores relevantes, como clubes, fornecedores e tudo mais, assim como outros atletas, governo ou funcionários. Isso aqui é um negócio interessante, hein? Vamos ver. 2, equilíbrio operacional. Os gastos operacionais devem ser compatíveis com a realidade financeira da instituição. É aquilo que a gente sempre fala, né? Você não pode gastar mais do que o seu clube arrecada, no final das contas. Controle de custos com o elenco, porque os gastos com o elenco principal não podem ultrapassar a capacidade orçamentária do clube. No caso da Série A, seria 70%, tá, do orçamento do clube. No máximo, tem que ser gasto aí com o elenco, né? Em folha salarial, transferências e afins. Diga, Samuca. Ali assusta um pouco o torcedor do Cruzeiro, mas o aporte do dono, ele é permitido, né? Sem limite. Então, ele pode entrar como uma receita da SAF, não pode ser empréstimo, né? Mecenas não pode atuar, mas o Pedro, como dono, ele pode colocar um novo capital na SAF e aí é uma receita nova, né? Então, você tem um percentual em cima daquilo para você, dentro desse aí que você tocou, que é o limite máximo, né? Para o investimento no futebol, né? Exatamente, porque o fair play financeiro não falou nada sobre proibição de que donos de clube injetem dinheiro na instituição, tá? Não tem nada sobre isso no que foi apresentado pela CBF. Aqui nós temos também a questão do descumprimento das regras, hein? Aí tem, num primeiro momento, eu adorei o advertência pública, é muito bom, né? Você vai tomar uma advertência perante aos coleguinhas, tá? Se você descumpriu o fair play financeiro na primeira vez. Depois, multa, aí precisa detalhar melhor, né? Essa questão de multa e tudo mais. Terceiro, retenção de receitas, que é ficar com o dinheiro bloqueado, né? Não receber a integralidade ali. Quarto, que é o transfer ban, que infelizmente o Cruzeirense sabe muito bem o que é, né? É a proibição de registrar novos jogadores, algo que a gente já sofreu. Quinto lugar, dedução de pontos. Outra coisa que nós também, infelizmente, já conhecemos lá em 2020, que o Cruzeiro perdeu 6 pontos devido a uma dívida de 2016. Sexto lugar, o rebaixamento. Se o clube. Isso aqui vai escalonando, tá, gente? Você não cumpriu, você recebe a advertência, não cumpriu de novo, multa, e assim vai. E sétimo, que seria o caso mais grave, cassação de licença de participação em competições, que na prática seria meio que desfiliar o clube, não deixar ele disputar as principais competições nacionais e até mesmo regionais. Aí alguns pontos, né? Controle de endividamento de curto prazo, o clube deve manter uma estrutura financeira saudável e sustentável, é aquilo que a gente fala da dívida de curto prazo, que são as dívidas que vencem em até 12 meses, aquela dívida que asfixia melhor o clube. O que o Cruzeiro conseguiu fazer, inclusive, com a RJ foi alongar o perfil da dívida, né? Que aí você vai pagando sem ter a incidência de juros, multas e tudo mais. A fiscalização vai ser realizada por um órgão independente que está sendo criado, a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, a ANRESF, que é o nome dessa entidade.
E a RJ do Cruzeiro? A CBF deixou claro aí que as regras só valerão para clubes que entrarem com pedido de RJ a partir do final de abril de 2026. Ou seja, equipes que aderiram ao mecanismo antes desse prazo, como o caso do Cruzeiro, não estarão sujeitas às punições previstas no novo modelo. Perfeito? Então, isso aqui é uma visão bem, sim, básica de tópicos mesmo. E eu pergunto para vocês, pode começar nessa aí, Samuca. Gostou? Achou interessante? Viável? Acha que não vai mudar nada no futebol brasileiro? O que vocês viram dessa movimentação da CBF? Ô, Caramujo, claro que tem ali o período de implementação de tudo, né? Mas isso aí sendo bem feito, eu acho que vem para melhorar o futebol brasileiro. Porque tem alguns pontos aí que são básicos, né? Comprar e não pagar, a gente já viveu isso. Mas hoje, principalmente tendo SAF, aí vão pegar e falar que é porque comentário clubista e tudo. Uma SAF comprar e não pagar e tratar isso com normalidade, véio, eu acho que é uma vergonha absurda para donos que são bilionários. Véio. E não é só aqui em Belo Horizonte que tem, não. Véio. Tem outras SAFs aí também que estão com o mesmo processo. Né? E se fosse o Pedro comprando o jogador e não pagando, devendo salário, pô, isso é o mínimo, né? A pessoa que comprou, ninguém obrigou a comprar, ela comprou para dar um novo rumo para a história e ela tem condição, né? Então, esse é o primeiro ponto, e tomara que isso funcione na prática. Comprou e não pagou, tem que ter punição. Véio. Atrasou salário, ainda mais SAF. Véio. Pô, a SAF não veio para mudar a história? Do Cruzeiro tá aí, mudando a história, pagando todos os seus compromissos, salário, premiação, é tudo em dia, como tem que ser. Se a pessoa não tem condição de honrar os compromissos básicos, ela não tinha que ser dona daquele clube, né? Então, esse é o ponto principal que eu acho que vai melhorar, que esse órgão aí de fiscalização, que ele... eu acho que o principal é ter as coisas objetivas. Tantos dias sem pagar, vem a primeira punição, mais tanto para não ter nada de subjetividade. Vai ser julgado, o que eles acham? Por que o Corinthians comprou tal jogador e não pagou? Porque ele teve aqui um problema de fluxo de caixa. Não tem que ter conversa. Tem que ser igual da FIFA. É o prazo, não pagou, transfer ban, não pagou de novo, ponto. Por que o Cruzeiro perdeu? Eu vejo até muita gente, só o Cruzeiro perdeu ponto. Gente, o Cruzeiro teve um primeiro prazo, não pagou, tomou um transfer ban, veio outro prazo e o Cruzeiro perdeu. Véio. Avisaram o Cruzeiro, não foi de última hora, não. Estamos julgando aqui, perdeu os pontos. O Cruzeiro tinha prazo para resolver a questão. Naquela época estava aquela bagunça, não conseguiram e por isso perdeu os pontos. Então, tem que ser uma coisa objetiva. Para elogiar completamente isso, temos que aguardar aí os próximos anos, mas acho que é uma mudança bem válida. Como o presidente do Cuiabá, ele reclamou aí um monte de vezes, né? Ele vendeu o jogador para um monte, ninguém pagou e ele foi rebaixado e os outros estão aí na Série A normalmente e ainda devendo o clube, né? Então isso aí é um absurdo. Que mude realmente essa história no futebol brasileiro. Precisou ter o fair play financeiro para conscientizar, né, as equipes, para que isso não aconteça mais, para que não haja colapso financeiro dentro dos clubes. Acho que talvez foi o único recurso encontrado. Para mim é positivo, sim. Acho que a consequência, ela existindo e sendo colocada em prática, isso vai forçar as equipes, né, as instituições, a terem maior consciência daquilo que está sendo feito em termos de gestão. É claro que para muitos vão ter pontos positivos, para outros vão ter nem tantos pontos positivos, principalmente para clubes que têm uma arrecadação mais baixa. Isso talvez tenha um impacto não tão positivo, levando em consideração que a partir do momento que você pode utilizar 70% do que arrecada, para quem arrecada pouco, 70%
não vai acabar nivelando ali com os clubes que arrecadam muito e têm maiores possibilidades em contratação. E aí, por isso, até foge um pouquinho desse um dos objetivos, né, do fair play financeiro, que é encontrar uma competição justa. Acho que isso não vai acontecer, exatamente por tudo isso que nós falamos. Por clubes que arrecadam muito, tem muito mais possibilidades, se comparado a clubes que arrecadam menos. Mas eu acho que o grande impacto é levar em consideração que a questão de não fazer aquilo que é implementado dentro do fair play vai ter consequência. Por muitas vezes, nós vimos os clubes, e o Samuel citou o exemplo do Cuiabá, aí ainda citando o Cuiabá, né? Dificuldade tremenda, não conseguiu subir para a Série A, dificuldade de orçamentária para poder pagar a folha do clube durante todo o ano de 2025. Li várias matérias sobre isso no decorrer aqui da temporada. E assim, não houve consequência maior para esses clubes que estão devendo, né? O Cuiabá, no caso. Os clubes seguem na Série A, enquanto isso, ele lá tentando remar contra a maré. Então, acho que tem que haver punição, mas tem que ser punições colocadas em prática, não só ter essa teoria, vai ser isso, vai ser aquilo e aquilo outro. Não, a gente precisa ver acontecendo, porque só assim, infelizmente, eles vão começar a colocar, as instituições vão começar a colocar a mão na consciência, muito baseado nisso, na prática de punições. A ideia, no geral, é bem positiva, eu não tenho que contestar, mas fico no aguardo para ver como que as coisas vão funcionar, apesar de ter aí uma questão do fair play financeiro ser completamente implementado em 2029, antes disso vão ter alguns passos que vão ajudar a gente a se nortear nessa história e os próprios clubes, né? Mas, enfim, vem para o futebol brasileiro se tornar mais saudável, mais equilibrado, mas é inegável que alguns clubes, para seguirem sendo viáveis, vão ter que se rebolar nessa história, né? Fico pensando, por exemplo, nos casos de Corinthians, de São Paulo, que estão aí com modelos associativos bem falhos, o próprio Botafogo também, que tem uma SAF estranha, dá para se falar do rival também. Então, quem não tiver gestão responsável, quem não obedecer com rigor o que tiver dentro do fair play financeiro, vai acabar sofrendo bastante. Um ponto que eu achei legal que a CBF também fez questão de deixar claro, principalmente ontem, é que vai ter punição para pessoas físicas, né? Para os clubes, claro, mas dependendo do que acontecer, as pessoas responsáveis, diretamente responsáveis pelo desvirtuamento do fair play financeiro também vão ser punidas. Acho interessante, acho legal também que clubes da Série A e Série B vão ter uma maior exigência de início, né? Os clubes da Série C, a princípio, vão ter aí uma maior facilidade. Os clubes da Série D, se eu não me engano, eles ainda não foram incluídos. Acho que tá tudo bem equilibrado. Agora é aguardar como vai funcionar na prática, mas inicialmente me empolga. Acho que as coisas tendem a melhorar no futebol brasileiro. Eu acho que era um movimento que ele precisava e precisaria de acontecer em algum momento, e que bom que conseguiram tirar do papel, né? Tirar da conversa e do planejamento. É claro que quando você escuta essa questão do fair play financeiro, tem um certo susto no começo, mas os termos ali estão muito bem explicados nessa matéria do Central da Toca, e acho que é um caminho natural. Todo campeonato competitivo do futebol mundial, ele tem essa regulação do fair play financeiro. É necessário que isso aconteça. E aí eu vou lá no primeiro ponto, que para mim é um dos mais importantes. É aquela questão do clube que compra e não paga os atletas. Isso é um problema crônico do futebol brasileiro. Muitas equipes elas se sentem no direito de fazer isso. Não é nem deixa acontecer, não. Eles acham que isso é um direito deles de fazer. E quando você vê essa contestação, inclusive nós já passamos por isso, muita gente fala, mas o fulano também faz, o outro time também compra e não paga. E isso não pode acontecer. Não pode acontecer com o Cruzeiro, não pode acontecer com o Corinthians, não pode acontecer com o Cuiabá. Então, acho que é um movimento interessante
E aí a gente tem que, claro, sempre ter essa vigilância também, cobrar para que seja bem executado. Esse ponto de ter uma agência reguladora externa, digamos assim, acho que é muito legal também. E o ponto para mim que me deixou mais tranquilo foi essa questão de não ter uma proibição, né, dos aportes dos donos. Então, é um ponto que o torcedor do Cruzeiro tinha essa restrição, mas é torcer para que seja bem executado e que seja um caminho aí interessante para que o futebol brasileiro ele possa, talvez, ser mais equilibrado. É claro que, financeiramente, não vai dar para equilibrar a balança, talvez, com o Flamengo. Isso é um ponto que, com ou sem fair play financeiro, eu diria que não dá para acontecer. Mas o cenário assim que o torcedor espera que aconteça é que, com o fair play financeiro, se em algum momento alguém que assuma o Flamengo seja uma pessoa irresponsável financeiramente, comece a fazer determinadas gestões que já aconteceram no Flamengo em outro momento e não foram punidas, dessa vez tenham uma base, tenham um código para que isso possa ser punido, né? Então agora é aguardar e acompanhar a aplicação de tudo isso.